Bem, agora sim. Boa tarde, você, meu irmão, e a paz do Senhor. Boa tarde a você que está deste programa. E nós vamos hoje fazer uma análise na vida de um personagem bíblico que é muito pouco conhecido no meio não evangélico. No meio evangélico, não tão, mas é conhecido também, bem conhecido no meio evangélico. Nós vamos falar sobre Mefibosete. Você já viu falar sobre Mefibosete? O evangélico, com certeza, eu sei que você já ouviu. E você que ainda não é evangélico, não. E pode até estar se questionando. E isso é uma pessoa? É uma pessoa. É o filho de Jonatas. Jonatas, filho do rei Saul. Portanto, Mefibosete é neto do primeiro rei de Israel, do primeiro rei eleito, vamos dizer assim, e consagrado, evidentemente, em Israel, porque até aí, até o seu governo, quem governava Israel era o próprio Deus, era um governo teocrático. Contudo, sempre houve pessoas dele para orientar o seu povo, né? Então, quero usar esse personagem hoje para você entender o projeto que Deus tem para cada ser humano, porque Ele nos mostra isso direitinho. Deixa eu ler a porção da palavra de Deus que se refere à história de Mefibosete. Está escrito em Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Quando der para nós já trabalharmos, aí a gente para. Mas começa assim, o versículo 1 diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. O 2 diz: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Era um funcionário, vamos dizer assim, né, no Palácio Real, nesta época. E o chamavam, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. Disse o rei: não há ainda da casa de Saul alguém para que use com bondade para com ele? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele era coxo, né? Paraplégico, enfim, podemos dizer isto. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é o local, a região onde ele estava, né? Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, tá certo, de Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete, e ele disse: eis-me aqui, teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade ou de beneficência, melhor dizendo aqui, por amor de Jonatas, teu pai, e te constituirei sobre toda a terra de Saul, seu pai, e tu de contínuo comerás na mesa, ou na minha mesa, ou na mesa do rei. Algumas Bíblias dizem desse jeito. Bem, meu querido amigo, meu querido irmão, o que é que a gente vê aqui? Davi, rei de Israel nesse tempo, o segundo rei, este não mais eleito, mas ungido pelo próprio Samuel, a mando de Deus, pois ele havia interrompido o governo de Saul por motivos e que não vamos entrar aqui no mérito, devido o tempo não nos ajudar. O que acontece? Davi assume o governo e não é à toa que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos aqui, quando conhecemos toda a história de Saul, Davi, Mefibosete e Jonatas, enfim. Por que eu digo isto? Porque no momento em que Davi foi consagrado a rei pelo próprio Samuel,
começa aí uma guerra de Saul contra Davi. Davi coloca todo o exército real contra Davi. Davi, inclusive, é desterrado, isso é jogado para fora da terra, desaparece, operou, inclusive, em exércitos no exército inimigo de Israel. Enfim, a vida de Davi virou de cabeça para baixo, poderíamos dizer assim. Virou foi um transtorno a partir dali por causa da perseguição que Saul empreendeu contra Davi, porque ele viu o seu poder sendo ameaçado, embora tenha sido o próprio Deus que assim o exigiu, assim o fez. Então o que acontece, meu querido? Davi assume o governo, tá? O rei Saul havia morrido. Davi assume agora com mais calma, com mais tranquilidade, e chama alguém ali da sua assistência, né? Do seu entorno, e pergunta se não há alguém da casa de Saul que lhe possa fazer beneficência, que lhe possa prestar cuidados, favores, enfim, né? Por que isto? Por causa do grande amor que Davi tinha naquele coração. Não era por causa da atitude do rei Saul contra ele que ele ia, evidentemente, querer se exasperar, ter ficado, quem sabe, com raiva da família de Saul. Não. Até porque Jonatas, filho de Davi, era um dos grandes, se não o melhor amigo do rei Davi neste tempo. E aí pergunta, tem alguém, né, além de Jonas, tem alguém que eu possa fazer alguma coisa boa para ele? Como todos já conheciam o seu comportamento, a sua convivência com o pai de Mefibosete, o filho de Saul, Jonatas, sabe não, a não ser Mefibosete. O que era Mefibosete? Um aleijado. Uma pessoa que, apesar de neto de um grande rei, do primeiro rei de Israel, vivia numa situação que não era brincadeira. A situação dele era muito ruim porque poderíamos dizer que era um pedinte, ou se não, se tornaria, porque não ficou nada, não sobrou nada nesse tempo. Nesse tempo não existia herança, né, de papel passado, como diríamos. Então o Mefibosete estava jogado lá, apesar de já ter vivido no palácio real. Então Davi diz, tem alguém? E aí alguém diz, tem Mefibosete, aleijado. Davi simplesmente manda chamá-lo. E ele vem, inclusive, pelo que nós lemos aí, parece que ele chegou com medo, né? Pensou que ele era inimigo do meu avô era inimigo dele, e isso não vai dar bem, essa nossa visita. Chega assombrado, e Davi disse, olha, não te preocupa, não te assombra, tu vai viver sob a minha dependência, eu vou te sustentar. E tudo que foi do teu avô, preste atenção, tudo que foi do teu avô, eu te entregarei, te devolverei, te restituirei. E mesmo assim, todas as terras que foram dele, passando para ti, tu vai comer na minha mesa, isto é, não precisas trabalhar, a tua situação não te dá condição de trabalhar. Você, o meu reinado, a minha casa real, a casa real onde eu vivo, vai te sustentar para o resto da vida. Meu amigo, meu irmão, meu camarada, isto tem uma mensagem muito profunda com relação ao plano de salvação de Cristo Jesus. Por quê? Veja, o homem, no momento em que se afastou dele, lá, no Éden, tornou-se a partir dali inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Se você for ler Romanos 5, você vai ver, né, que há uma inimizade. Romanos 5, do 1 ao 3, mais ou menos, já lhe ajuda a entender isto. Há uma rivalidade, há uma intriga do homem contra Deus, há um afastamento, uma contenda mesmo, genuína mesmo contra Deus, que poderíamos dizer, sem medo de errar, que nós nos tornamos inimigos de Deus na figura de Adão. Mas o que acontece? Como Davi, Deus não se preocupa, porque o homem tornou-se inimigo dele, não. Simplesmente faz como Davi, vai buscar o ser humano.
É como se Deus estivesse perguntando aqui agora, nesse momento, a quem eu posso fazer beneficência descendente de Adão? Tá? É este mesmo amor que Davi teve por Mefibosete, é o amor que Deus tem com a humanidade. Mesmo a humanidade estando afastada dele. Mesmo a humanidade não querendo nada com ele. Mesmo o homem, quanto mais se desenvolve, a humanidade, quanto mais se desenvolve tecnologicamente, culturalmente, enfim, mais se afasta de Deus. Mas como Mefibosete, tá? Todo ser humano está de pernas quebradas diante de Deus. Está coxo, é um mendigo espiritualmente diante de Deus. Mas mesmo inimigo de Deus, Deus está, como Davi, procurando os seres humanos para salvá-lo. E como Mefibosete, lhe foi prometido que a partir dali seria restituído tudo que era da sua família, a Bíblia nos diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E, apesar de todas as nossas tribulações, de nossas adversidades, Deus promete que nós seremos parceiro com Ele na sua mesa. Isto é, comeremos eternamente nas mansões celestiais. Não esse alimento natural, evidentemente, né? Aqui é uma metáfora com isso que aconteceu com Mefibosete. Então, Mefibosete representa o homem desviado de Deus, afastado de Deus. Davi não sabia nem onde é que ele estava, embora Deus saiba onde estamos todos nós. Veja bem, e parente do seu maior perseguidor. Davi dormia em cavernas. Davi teve a vida ameaçada. Um exército foi destacado para destruir Davi. Mas quando Davi chega ao poder, o que é que faz? Vai buscar o filho do seu maior adversário. Vai buscar aquele que, em termos familiares, estava em contenda com ele. Da mesma forma somos nós, repito, seres humanos. O homem que não se reconciliou com Deus, olha, reconciliou-se. Então tem uma briga, tem uma contenda, tem uma porfia, tem uma rejeição a Deus. Mesmo assim, como Davi, Deus está procurando este homem. Deus está atrás de você, que não tem uma experiência particular ainda com seu filho, ou com ele através do seu filho. Você que está nos ouvindo nesse momento, você é um inútil, sem Deus, como era Mefibosete, antes de chegar a viver nas delícias da mesa do rei. Tá? E essas delícias do rei também são prometidas para você. Prepare-se, venha, faça como Mefibosete, chegue aos pés do rei e diga, como disse Mefibosete, eis-me aqui, o teu servo. Você precisa ter essa experiência com Deus, porque o amor de Davi, o descendente do seu maior inimigo, é o amor de Deus por aqueles que se fizeram ou persistem e continuam se fazendo amigo dele. Jesus te ama e quer te salvar.